Hoje é um dia de um vídeo muito diferente que eu vou falar aqui. Eu acho que eu vou documentar um pouquinho do que a gente tem feito nos bastidores, do que eu tenho encontrado de comum entre os meus clientes. Eu acho que é muito importante trazer para que vocês também corrijam e entendam o quão necessário é vocês estarem no meio que faz vocês crescerem. Essa semana aconteceu uma situação de uma cliente que ela é da individual. E ela tá dando individual, tá performando individual, e ela mandou a seguinte mensagem: Bruna, eu poderia participar do teu grupo? Do grupo onde tem vários profissionais de diferentes nichos trabalhando? E quando ela me fez essa pergunta, ela me disse porque eu preciso estar com pessoas que estejam fazendo o que eu quero fazer. Porque senão eu começo a sentir muita dificuldade em me manter no processo. E isso me fez lembrar um livro que eu li há muito, muito tempo, até assisti uma Garra, de uma psicóloga e uma socióloga americana. E o que acontece? Eu busquei, na referência desse livro que eu tinha lido, algo sobre que a maneira mais difícil de você se desenvolver uma pessoa resiliente num processo de crescimento do negócio é você fazer isso sozinho. E é por isso, e aqui a gente tem que fazer uma pausa para também falar um pouquinho sobre as relações humanas e a inteligência artificial. Já tinha feito um outro vídeo sobre isso, se você quiser aqui embaixo vai ter o exemplo dele. Mas é sobre a questão das pessoas cada vez mais precisarem estar em um grupo. Nesse livro, em especial, ela fala sobre o caso de nadadores, atletas da natação, que quando são colocados dentro de um time, eles passam a performar muito rapidamente e subir muito de nível. E isso só se dá porque a forma mais fácil de você desenvolver garra, desenvolver tenacidade dentro de um processo de crescimento, independente se você vai competir, independente de onde você vai competir, se for na vida, se for contra a balança, se for na natação, no crossfit, no que seja, é você estar com pessoas que já estão naquele resultado que você busca. E por isso que é uma frase muito, muito velha, que muitas pessoas já falaram sobre você realmente ser a média das pessoas que você convive. E isso é muito real, principalmente hoje no mundo digital, onde cada pessoa trabalha. Vamos lá, gente. Um trabalho convencional, as pessoas saem de casa para ir até o trabalho. No digital, a maioria das pessoas trabalham em casa, solitárias. Então aqui, vocês estão vendo o meu lugar de trabalho. Esse aqui é o meu local de trabalho. Eu trabalho aqui, ele é o meu escritório. Eu não saio numa sexta, final do dia, para trocar uma ideia com os meus amigos do marketing. Isso é muito incomum. Na verdade, aqui em Brasília a gente está desenvolvendo isso, mas até um tempo atrás era muito difícil. Então, assim, por conta disso, é muito mais importante ainda você estar num grupo de pessoas que estejam alavancando. E essa foi a queixa da minha cliente que estava 100% individual. Estar num lugar onde tem pessoas que estão alavancando, porque elas te puxam. A maneira mais difícil de se desenvolver garra é fazer a coisa sozinho. E a maneira mais fácil é utilizar o impulso humano básico de adequação. Então, se eu pertenço a um grupo, eu quero me adequar. Se eu tô com pessoas muito assim, por isso que essa frase, ela também é uma frase velha, você sempre tem que ser a pessoa mais burra da mesa, porque você vai querer se adequar àquele público, aquelas pessoas às quais você convive. E aqui vem uma questão muito importante, as pessoas sempre me perguntam, Bruno, hoje você já tá com o negócio crescendo, você não participa de nenhum mastermind? Gente, é uma decisão muito importante e ela tem que ser levada em consideração de diversos âmbitos, escolher um grupo a qual você quer pertencer. Porque você vai querer estar na média daquelas pessoas. Só que não é apenas sobre fazer dinheiro. Não é apenas eu escolher um grupo de mastermind onde as pessoas fazem 2, 3, 5 milhões por mês. É a forma como elas fazem, são os princípios, são os valores, são as coisas que eles acreditam, são o modelo de negócio. Tudo isso interfere para que eu queira participar desse grupo. Porque eu sei que pelo princípio básico, que é adequação, eu vou querer me adequar. E se eu estiver num lugar onde os valores não se encaixam, eu posso não posso dizer, me poluir. O lugar me polui, porque eu passo a deixar de lado os princípios que me trouxeram até onde eu estou hoje. Isso é muito importante. Então, assim, adequar-se ao grupo é a forma mais fácil. E aí isso me chama atenção, porque eu vou ver se eu peço pro pessoal colocar aqui do lado alguns prints dos depoimentos que eu recebi essa semana, quando eu coloquei no grupo dos meus clientes, que eles poderiam fazer o pedido das placas de faturamento. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma placa de faturamento. Então, as pessoas recebem, essa aqui é de 1 milhão.
R$ 1 milhão vendido através de funis de aquisição. E quando a gente colocou lá dentro do grupo para as pessoas poderem fazer sua solicitação, a energia do grupo mudou. Era venda, o pessoal dizendo que tinha vendido, o pessoal dizendo que faltava tanto pra placa, o pessoal pedindo uma placa entre 100 e 250 que já tinha batido. Então, assim, percebam que como a adequação ela é importante. E ela é muito importante porque estimula, principalmente porque o digital ele é solitário. Outra questão é que existe uma coisa por trás disso, que é a cultura. Quando você tem clientes, no meu caso, você lidera uma comunidade. E quando você lidera uma comunidade, você tem que introduzir uma cultura. E o que eu tento fazer dentro da minha comunidade é realmente introduzir a cultura de não parar, mas que os motivos que não fazem você parar é a tua certeza de quem você é. Meio complexo, vou tentar explicar. Tem muita gente que vem pro digital e que tá seguindo meio que uma moda. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso aqui é um negócio. Você só mantém um negócio se você consegue sustentar ele. Então, para que isso aconteça, no final das contas, você tem que saber quem você é. Porque como é que você vai manter um personagem? Então, assim, quando você vai tomar uma decisão, vou dar um exemplo. Quando a gente vai tomar uma decisão, dificilmente a gente faz assim, eu vou decidir hoje sair. Dificilmente a gente faz um checkpoint, tipo, prós e contras de sair. A gente tem os nossos motivos próprios. E esses motivos próprios que nos fazem tomar decisão é baseado na nossa identidade. E é por isso que pessoas com baixa capacidade cognitiva sobre quem são tão influenciáveis e tem negócios que acabam, parece que esvaindo, sabe? Como se fosse um castelo de cartas que tu soprou, caiu. Então, o que eu tento fazer com os meus clientes é estimular a cultura da garra, isso quer dizer a tenacidade. Pra você que não sabe o que é tenacidade, eu vou te explicar. Eu me lembro de uma aula de resistência dos materiais. Pra que você que não sabe, sou engenheira, tá? E tenacidade, se eu não estiver doida, ela é a capacidade que você tem de se espichar e não romper. Se eu não me engano, é isso. Posso estar errada. Mas se eu tiver no próximo vídeo, eu venho e explico, tá? E essa capacidade de ser tenaz, de esticar ao máximo, baseado em quem você é, nas coisas que você acredita, na tua garra, tudo isso interfere no quanto as pessoas vão se manter nesse processo. Porque não diminua a dificuldade que é ter um negócio digital onde todo mundo baseou isso na parte que é simples demais. Então, eu acredito que o que eu mais tento fazer nos meus clientes, além de liderá-los, estimulá-los, é introduzir uma cultura que todas as decisões têm que ser baseadas em quem você é. E no final, quem você é? Eu tô num processo cognitivo de buscar quem é a Bruna, as coisas que a Bruna quer, as coisas que a Bruna não quer, porque tudo isso baseou as decisões que me trouxeram a esse lugar que eu estou hoje. Então, assim, a cultura você ter garra sobre o teu negócio é extremamente importante, justamente porque hoje a gente tá num mundo onde tudo é rápido, onde a dopamina o tempo inteiro ela vai te mandar para um próximo vídeo, para um próximo Reels, para uma próxima coisa. Isso é muito delicado a longo prazo. Então, você se manter nesse propósito, porque algumas pessoas vão dizer assim, mas a Bruna tem talento. Tem talento para copy. Gente, eu não tenho talento para copy. Eu sou uma mediana que persistiu. E não tem nada de errado em dizer que eu sou uma mediana que persistiu, porque se uma coisa que eu fiz na minha vida foi dar duro em aprender a fazer isso que eu faço. Aprender a escrever coisas que vendem, a fazer meus clientes venderem. Existe muita honra nisso. Às vezes as pessoas dizem, mas eu sou mediana. Cara, mas as pessoas julgam muito mais talento do que garra. Pra mim, eu sou uma pessoa que todos os dias persiste. E isso diferencia talvez uma pessoa que naturalmente fosse muito boa. Eu desenvolvi essa habilidade. Gente, eu sou engenheira por formação. Eu poderia até ter um talento nato em negociação, em vendas, isso eu sempre tive na minha profissão, mas para o que eu faço hoje eu tive que me dedicar muito, então eu tive que fazer isso repetidas e repetidas vezes. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que quando eu olhei para o meu negócio, eu soube qual era a habilidade que era imprescindível que a Bruna dominasse. E eu fui atrás dessa habilidade e diariamente eu fiz, refiz, melhorei, errei, consertei, até o que eu tenho hoje. Então, olhem para o negócio de vocês e se façam uma pergunta se vocês realmente estão adquirindo a habilidade que vai fazer vocês ficarem aqui por muito tempo.
Essa é uma questão. E segundo, se vocês estão em um grupo que fomenta vocês darem um próximo passo. Em um mundo de IA, pessoas talvez sejam o que faltam para você ir para um próximo nível. E é com isso que eu queria encerrar o vídeo de hoje. Começar essa semana de maio com muita garra, muita persistência e tenacidade para fazer isso aqui dar certo. Se isso fez sentido para ti, comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima.